Eu quero fazer uma complementação a respeito dessa aula sobre a Constituição e fazer uma referência aqui a um assunto que nós já vimos, que é a teoria da pirâmide de Kelsen, né? Isso porque a preocupação de que os valores da Constituição sejam respeitados em todo o país, porque o Brasil, afinal de contas, é uma federação, e nós já vimos isso, que o direito é produzido a nível municipal, a nível estadual, a nível federal. E além disso, nós já vimos que a sociedade produz o direito também, não é só o Estado. A teoria do paralelismo. Vamos lembrar das nossas primeiras aulas lá no início do curso. Então, a partir disso, a partir dessa profusão de fontes produzindo o direito, né? A sociedade produzindo, os municípios produzindo, o Estado produzindo, a União produzindo, o Poder Legislativo produzindo, o Executivo, o Judiciário, ou seja, essa profusão de fontes, existe uma preocupação muito grande com a constitucionalidade deste direito. E aí vem exatamente os instrumentos de controle de constitucionalidade. Eu queria concluir a aula de hoje falando a respeito desse assunto de maneira sem que nos aprofundemos, porque vocês aprofundarão esses conceitos na disciplina de Direito Constitucional. Mas dizer que o Brasil adota um sistema misto de controle de constitucionalidade, onde esse controle é feito de maneira concentrada e de maneira difusa. De maneira concentrada, pessoal, ela vai se dar diretamente nos tribunais. O Poder Judiciário vai declarar a constitucionalidade ou não de determinadas do direito que tiver sido produzido, que é a contestação em tese, mesmo sem que haja nada de concreto, nenhuma situação concreta para ser analisada. Algumas pessoas têm legitimidade para ingressar com ações de controle de constitucionalidade, e o judiciário então vai fazer uma análise e vai declarar se aquele ato jurídico é constitucional ou não. Vocês já devem ter ouvido ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, a inconstitucionalidade por omissão, arguição de descumprimento a preceito fundamental. São ações de controle de constitucionalidade, onde vai se fazer um questionamento e o Estado, então, através do Poder Judiciário, vai declarar se aquele ato jurídico é constitucional ou não. Esse é o controle concentrado, mas existe também o controle difuso, onde, a partir de um princípio, pessoal, nenhuma autoridade precisa aplicar uma determinada lei que ela entenda que é inconstitucional. Então, se nós falarmos de um magistrado de primeira instância, ele pode declarar, diante de uma situação concreta, inclusive, que entende que aquele ato jurídico ele é inconstitucional. Então, eu vou dar como exemplo aqui, imaginem só uma determinada Câmara Municipal, né, Poder Legislativo Municipal, que aprova a aplicação da pena de morte naquele município. O prefeito sanciona, publicado no Diário Oficial, ou seja, formalmente nós poderíamos dizer que nós estaríamos diante de uma lei válida, sob o ponto de vista formal. Mas nós sabemos que a Constituição Federal não permite que os municípios legislem sobre esse tipo de assunto e, pior ainda, muito mais adotando a pena de morte. Então, um magistrado de primeira instância, diante de uma lei como essa, ele pode exercer o controle de constitucionalidade difuso e dizer que não vai aplicar essa norma jurídica, entendendo que ela é inconstitucional. Essa é a preocupação, pessoal, com a constitucionalidade dos atos legais que são realizados no Brasil, dada a profusão enorme de fontes. Existem outras formas de controle de constitucionalidade. Por exemplo, o Poder Legislativo, ele sempre vai ter na sua composição um órgão de controle de constitucionalidade e justiça, Comissão de Constitucionalidade e Justiça.
para que haja dentro do próprio Poder Legislativo, diante de uma determinada proposta, um controle de constitucionalidade, já para de cara dizer, olha, esse projeto é constitucional ou não. Depois de aprovado o ato legislativo, passou pela Comissão de Constituição e Justiça e foi aprovado pelo plenário, né? Publicado a aprovação, vai para que o chefe do Executivo sancione ou vete. É outro momento, outra oportunidade para o exercício do controle de constitucionalidade. O chefe do Executivo pode olhar uma lei aprovada no Legislativo e dizer que entende esse ato inconstitucional e automaticamente veta o dispositivo legal que for aprovado. Então, assim, como eu estou dizendo, né? Existe uma preocupação nos estados democráticos de direito, como é o Brasil, pessoal, especialmente aqueles que se constituem como uma federação. Então, o Estado democrático permite que o Estado produza o direito, mas que a sociedade também produza o direito. Essa divisão político-administrativa, através dos entes federativos, todos produzindo o direito, os três poderes produzindo o direito. Existe uma preocupação muito grande pela salvaguarda dos valores da nação que estão esculpidos na Constituição Federal, e isso vai se dar através do controle de constitucionalidade, tá bom? Aqui no Brasil, nós acabamos de ver agora, adota-se um modelo misto. Tanto o controle concentrado, quanto o controle difuso. Um abraço.